E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem tá falando com você é o Bruno Medina e hoje eu tô aqui para fazer o review desse Macropad aqui que eu tô prometendo para vocês há um bom tempo, que é o Macropad da marca Doio, que você vai encontrar na internet também como o Megalodon KB1601. Lembrando que esse modelo aqui é um modelo cabeado, então para você usar ele, você vai precisar sempre estar conectado com o cabo USB. Se você estiver procurando um review do modelo dele, que é o KB1602, é o modelo sem fio e eu não tive acesso a esse teclado ainda, então eu não posso fazer um review falando sobre ele. Mas como eu não tive o teclado em mãos e não usei, eu não vou poder falar aqui com propriedade a respeito desse outro modelo do Macropad, beleza? Então se você está interessado em Macropad, você gosta de um produto de produtividade que vai te ajudar você a entregar uns resultados melhores e mais fáceis aí no seu dia a dia, cola comigo pro review desse Macropad aqui. Bora! Bom, para começar, para quem que é um Macropad? Como eu já falei no início do vídeo, o Macropad é para você que busca realizar comandos, realizar macros aí de uma forma facilitada no seu dia a dia. Isso significa que se você é um profissional, se você joga, se você é um profissional de imagem e vídeo, por exemplo, se você é um desenvolvedor, um engenheiro de software, alguma coisa, se você tem uma usabilidade para algum software específico que usa vários comandos, esse cara aqui com toda certeza vai conseguir te ajudar. Se você é só um cara entusiasta de teclados, por exemplo, eu não te indico o investimento nesse Macropad aqui. E por que que eu não vou te indicar esse teclado aqui? Primeiro, ele não é um teclado fácil de aprender a usar e de configurar. E segundo, ele é um teclado bem caro. Você vai pagar nele aí o preço de um teclado cheio praticamente. Então eu só indico para pessoas que buscam funções diferentes do que você vai fazer com um teclado normal e que vão usar isso de forma profissional, beleza? Se você ainda não é um profissional e não entendeu muito bem, quer entender o que é um Macropad, o Macropad basicamente é um teclado de macros, ou seja, é um teclado feito para você realizar comandos complexos com ele. Então você pode fazer comandos simples, que você poderia executar em um teclado normal, por exemplo, que é Ctrl Z, que você teria que apertar duas teclas, você pode configurar para que com o acionamento de uma tecla esse comando seja executado. Mas as macros de um Macropad não param por aí. Você consegue criar macros bem complexas que vão servir para você usar em vários softwares. Então, por exemplo, se você trabalha com edição de vídeos como eu, provavelmente você vai precisar usar o comando Ctrl S, que é o comando de salvar, que vai manter o seu arquivo salvo. Então, se acontecer algum problema, como crashar o software, cair a energia, seu computador desligado, a tela azul, alguma coisa, o seu arquivo, vai ficar salvo até onde você deu o comando de salvar a última vez. Se você não fizer isso, não tiver o hábito de dar o Ctrl S e acontecer alguma dessas fatalidades que eu falei aí, provavelmente você vai perder todo o rendimento, o andamento do seu trabalho. Então é muito importante que você dê um Ctrl S sempre. E aí eu consigo deixar aqui uma tecla dedicada para Ctrl S para toda hora eu apertar ela e garantir aí que eu não vou perder os meus arquivos de edição. E cara, eu tenho que falar que eu já perdi muito só de lembrar, já me dá um negócio na cabeça. Mas vamos lá. Voltando aqui. Você consegue criar, por exemplo, comandos para controlar separadamente o volume de algum software que você usa e o volume geral do Windows. Então, na camada que eu uso para controle geral do meu computador, eu deixei dois botões específicos aqui que vão aumentar ou diminuir o volume só do Spotify. Entendeu? Também tem alguns botões aqui que eu pauso a música, dou play, avanço para a próxima, retrocedo e eu vou usando como eu preferir com o meu Macropad. Eu não preciso ir lá, abrir o software do Spotify, escolher a música que eu quero, se eu quero pular ela, se eu quero dar play, pause. Não, eu consigo fazer tudo no alcance da minha mão. E é por isso que o Macropad é uma ferramenta muito legal, principalmente se você usa para trabalho. Tem um comando que eu vi num vídeo, eu vou deixar esse vídeo linkado na descrição, que o cara cria um comando bem complexo que, ao acionar uma tecla do Macropad, o Macropad vai abrir o e-mail dele numa página específica.
ou você consegue fazer para abrir o software da empresa, para abrir qualquer coisa, cara. Qualquer site que você quiser acessar numa página específica, você consegue configurar para você abrir o software ou abrir o seu navegador do e-mail ou abrir o seu navegador já na página que você quer. Tudo você consegue configurar através desse cara aqui. E por que eu estou falando desse cara aqui em específico? Se você já segue o canal há um bom tempo, mais ou menos há um ano atrás eu fiz um review de um macropad chinês, eu vou mostrar ele aqui. Esse cara aqui, ó, que é um macropad chinês bem genérico. E aí eu tô falando chinês porque ele não tem marca, não tem nome nada, tá? Eu fiz um vídeo curto aí, postei no TikTok. E aí eu falei que era um macropad chinês, falei Xing Ling. E aí a galera ficou maluca lá nos comentários. Mas saiba que os dois teclados são chineses. A diferença é que esse aqui é um teclado genérico, bem básico, bem barato e bem limitado também. E esse aqui não. Esse aqui é um teclado que ele é chinês, mas ele é de uma marca muito boa, ele tem uma construção excelente, o software dele é excelente e te permite uma variedade muito grande de comandos e executar tarefas e tudo mais, coisa que nesse cara aqui você não tem. Se você é um usuário básico, né, esse cara aqui pode te ajudar igual ele me ajudou, porque eu fiz muita coisa legal com ele, inclusive edição de vídeo. Só que com o tempo eu senti falta de mais teclas e eu queria funções mais complexas que eu não conseguia executar nesse cara aqui. E eu também queria um macropad que fosse mais bonito, né, porque esse aqui é inteiro de acrílico, ele é bem leve e ele não passa a sensação de que ele vai durar muito tempo. Já esse cara aqui, ele é o completo oposto. Ele é bem pesado, a carcaça dele é feita de acrílico na parte de baixo, mas na parte de cima ele é feito em alumínio e ele tem uma construção em gasket com 2 PCBs. Né? E, cara, esse teclado aqui é maravilhoso, eu sou apaixonado por ele. Então, eu já queria, né, não só pela estética, mas pela usabilidade também. E quando eu falo de usabilidade, eu preciso entrar no fator do software dele. Esse teclado aqui, ele usa o software que é o VIA ou o VAIA. Se você for pesquisar em inglês, o pessoal chama de VAIA, que é um software de código aberto que é considerado, né, o principal, o melhor software para gerenciamento e controle de teclados. Então é muito normal você ver teclados high-end que são compatíveis com o VIA, né? Se você tiver um teclado com uma construção, uma qualidade um pouco superior, ele já vai ser compatível com esse software aí. Qual é a vantagem de você ter um software proprietário da marca do teclado? E qual é a vantagem de você ter um teclado que ele usa o software do VIA? Basicamente aqui, o software que é proprietário, ele vai fazer somente as funções básicas e vai funcionar só para teclados daquela marca. Já esses teclados que são compatíveis com o software VIA, que são programados com uma linguagem do QMK, eles são softwares que eles têm funções muito mais amplas e te dá uma liberdade muito maior na criação de macros e na criação e no controle do seu aparelho. E a outra grande vantagem é que um software de código aberto, ele é extensivamente atualizado, porque ele é gerenciado pelos usuários e por entusiastas. Então sempre vai ter pessoas lá que vão estar procurando alguma aplicação diferenciada, alguma coisa, alguma melhoria, alguém vai pensar nisso. Essa melhoria ela é votada entre os usuários e os próprios desenvolvedores que fazem parte, né, do cast de desenvolvedores do software. E se for uma opção boa, ela é implementada. Se ela for uma opção ruim, ela é descartada. Com o software fechado, você não tem esse tipo de controle, o que deixa ele menos efetivo com o passar do tempo. Então, a partir de agora, nesse canal, eu sempre vou dar preferência para macropads que são compatíveis com o VIA. Uma coisa sobre esse macropad que eu queria comentar é que eu achei a experiência de unboxing dele bem broxa, vou falar a verdade. Ele é um macropad caro, ele é quase tão caro quanto um teclado cheio. Na verdade, você vai achar teclados cheios mais baratos do que ele. E eu achei a experiência de unboxing dele bem fraca, porque ele veio numa caixa preta só, e dentro da caixa tinha um isopor cortado nas medidas certas para o macropad, né? É um isopor grosso, vamos falar assim. E depois ele veio com um cabo USB, que eu achei um cabo curto e de baixa qualidade para um macropad como esse, que é um macropad caro. E ele veio com um removedor de switch e um removedor de keycap de plástico, que eu também achei bem fraco para esse macropad. Tirando isso, veio tudo certo.
A espuma vem numa densidade, numa quantidade boa o suficiente para proteger ele e ele chegar intacto, mas eu vi que em alguns canais gringos ele vinha nessa caixa preta com uma outra caixa por fora, vamos falar assim, que deixava mais bonito. Eu paguei em torno de R$400 nesse Macropad e eu comprei quando foi anunciado o Remessa Conforme, porque eu achei que seria a última opção, a última possibilidade viável de eu comprar esse cara aí, sem ter que pagar as taxas do Remessa Conforme, né, que são as taxas de 92%. Então eu fui e comprei ele parcelado, não estava no melhor momento para comprar, e eu achei que seria uma boa oportunidade de trazer um review para o canal e trazer para o meu uso do dia a dia, por isso que eu comprei. Depois que eu comprei ele, como eu comentei no início do vídeo, saiu uma versão dele Bluetooth, né, uma versão sem fio, e aí ele abaixou o preço, deu uma baixada de uns $15, se eu não me engano. Então você vai conseguir comprar ele mais barato aí, em torno de uns 250 até R$320. A questão é, se ele estiver acima dos 260 ou 270 reais, é bem provável que você vá ter que pagar a taxa de 92%. Algumas lojas não estão vendendo ele dentro do Remessa Conforme, então você vai poder comprar correndo o risco de não ser taxado, e se você for taxado, talvez você vá pagar mais caro do que só 92%, o que seria um problema. Então eu te indico a esperar uma promoção. Se você me segue no Instagram, eu postei nos meus stories lá e eu fiz uma lista de itens que eu indicaria você comprar no 11/11 na promoção de Natal. Então, se você me segue, provavelmente você viu isso daí. Se você gostou do produto antes de ver o review, você já comprou. Se não, eu te indico esperar uma promoção, porque daí ele vai ficar abaixo dos R$270. Você vai poder comprar ele sem esse imposto absurdo de 92%. Se você conseguir comprar nesse preço, perfeito. É um excelente Macropad, é um excelente teclado e vai te atender muito bem, a durabilidade dele é muito boa. Mas só compre ele se você realmente precisa e se você está disposto a pesquisar e correr atrás do conhecimento para poder criar os seus comandos aí. E detalhe, você vai precisar de uma boa pitada de criatividade também para organizar os comandos aqui no seu Macropad, porque você tem que pensar numa forma fácil e útil de você incorporar o uso dele no seu dia a dia e deixar tudo mais fácil para você digitar aqui e você decorar. Se você fizer tudo meio bagunçado, provavelmente você não vai gostar de cara e vai achar que o Macropad é ruim, sendo que na verdade foi você que foi meio fraco na hora de organizar as coisas aqui. Então eu indico que você dedique um tempo não só para criar os comandos, mas pensar na melhor forma de organizar os comandos e, se for preciso, faça como eu aqui, crie um gabarito para você poder ver os comandos aí e decorar eles depois. Depois de um certo tempo fica tão natural que você não precisa pensar mais, assim como é com a digitação, né? Você não precisa mais olhar qual letra que é qual, você só digita. Então é isso aí. Vamos falar da construção dele? Esse cara aqui, ele é lindo, como eu já falei, e você vai encontrar ele, se eu não me engano, em 10 cores diferentes. Tem ele branco, preto, cinza, azul, amarelo, verde escuro, verde claro, rosa, gold, rosé. Ele tem muitas opções de cores, de verdade. É um Macropad muito legal para você comprar. Por que eu dou uma atenção muito boa à construção dele? Porque a construção é o que vai te dizer e o que vai garantir a durabilidade do seu teclado. E esse teclado aqui, esse Macropad, ele tem a melhor construção de Macropad de teclados que eu já tive contato até hoje. Então, a primeira camada dele, né, a camada de trás, é uma camada de acrílico que é feito em CNC. Então, ele é perfeitamente moldado. Depois, ele tem uma camada de gaskets de poron. Então, os gaskets eles são utilizados para trazer um conforto maior na digitação, né? Ele vai dar um pouco mais de amortecimento e vai fazer o som do seu teclado ficar mais gostoso. Quando o seu teclado não é um teclado gasket, quando você digita, o seu PCB ou a carcaça dele pode bater uma com a outra e fazer um som mais estridente, um som menos agradável. Então esse teclado aqui é um teclado com a construção gasket e ele tem 3 camadas de poron que vão garantir uma maior suavidade na hora da digitação. Depois disso ele vai ter a PCB principal, que é a PCB que serão conectados os switches dele. Vai ter uma camada de poron de novo, né? Na verdade não é uma camada inteira, ela vai ficar nas quinas, né? Fazendo a separação entre uma camada e outra como um sanduíche, vamos falar assim. E depois ele tem por cima uma outra PCB que é para a conexão dessa tela que ele tem aqui na frente e também dos knobs. Depois ele vai ter outra camada de poron e depois vem a conexão dos switches e depois por fim a parte de cima da placa, que é essa parte aqui de alumínio
que também é feita em CNC. Não preciso falar que o encaixe dele é tudo perfeito. Você montar e desmontar, é só parafusar direitinho que ele vai encaixar perfeito, não vai tremer, nada demais. Os switches que vem nesse Macropad aqui são os switches da Gateron, aqueles modelos que é o Yellow 3.0 Milk, que ele já vem pré-lubado de fábrica e que é um teclado, que é um switch muito gostoso de se apertar e digitar, ainda mais quando você tem essa construção gasket aqui, que absorve bastante o som desse switch, que já é um switch silencioso, né? Um switch linear, mas que traz um maior conforto de digitação e que deixa mais interessante ainda você usar um teclado com um switch legal. Se você não gosta desse switch, se você não gostar e se você quiser customizar, você pode trocar esses switches aqui por switches diferentes. Então, todos esses switches são compatíveis, né? Ele vem com um padrão de furação para 3 ou 5 pinos, que vai permitir uma grande variedade de switches aí para você, se você quiser mudar os switches padrão aí do seu Macropad. Eu não vou mudar aqui nesse vídeo dele, tá? Não é o propósito, porque eu acho que os switches que vieram com ele são excelentes, então eu não pretendo mudar nada nele, mas é bom você saber que se você tiver qualquer tipo de problema com os switches, você vai sim poder trocar e fazer a manutenção. Outra coisa que é interessante falar é que ele também é RGB. Então, se você conectar aí, você vai ter um efeito RGB bem legal, bem bonito. E eu acho que o principal do RGB dele vai aparecer na parte de baixo, que é onde ele vai se destacar por ter essa construção da carcaça inferior dele de acrílico, porque o RGB ele vai vazar pelas laterais também. Depois a gente tem aqui na parte de cima, né, essa telinha que ela é responsável por mostrar em qual camada que está o seu Macropad. E por que é importante você saber que esse Macropad tem 4 camadas? Porque cada camada significa que você vai poder criar um comando específico para cada tecla. Então esse Macropad aqui é composto por 16 teclas e 3 knobs. E isso significa que em cada camada você vai poder colocar comandos diferentes para cada tecla, né? Para cada switch, vamos falar assim, e também para os knobs. E o que esses knobs fazem? Esses knobs aqui eles são knobs que são rotativos, então você vai poder girar eles para a direita ou para a esquerda, e você também pode apertar eles, ó. E aí, se você girar para a direita, você pode colocar um comando. Se você gira para a esquerda, outro comando. E se você aperta, outro comando ainda. Dando aqui mais 3 comandos diferentes para cada knob. E aí eu vou falar por que eu gosto disso, né? E esse foi um dos motivos de eu ter comprado ele também, por ele ter um knob a mais do que o meu Macropad chinês, que é na edição de vídeo. Agora a gente vai para os knobs, que é aqui que eu acho que o Macropad brilha em questão de te dar agilidade na edição dos seus vídeos, tá? Que é muito legal, que é muito útil a aplicação dos usos dos knobs. Então vamos começar pelos knobs de cima aqui, ó. Vou começar pelo knob da esquerda. O meu knob da esquerda, ele é responsável por dar zoom in ou zoom out na minha timeline. Então, quando você está editando o vídeo, às vezes você quer expandir a sua timeline para você poder ver em detalhes o que você está editando. Seja para você captar algum pico de áudio, seja para você ver algum momento da sua timeline que você quer um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhamento. Então, simplesmente girando para a direita, eu aumento o zoom da minha timeline, então ela vai se expandir. E se eu girar esse knob para a esquerda, a minha timeline vai se distanciar, né? Então eu consigo ver a timeline de uma forma mais ampla. Quando eu aperto esse botão, eu abro a ferramenta de ajuste de ganho. E se o meu áudio tiver estourado, né, com muito ganho, eu consigo simplesmente selecionar o áudio que eu quero ou a trilha inteira de áudio, apertar aqui esse botão e aí eu faço a redução do ganho ou eu aumento o ganho na proporção que eu quiser. Então isso facilita bastante a edição. São 3 comandos em um botão só, isso ajuda demais. E o botão do lado, né, o knob da direita, esse último knob aqui, eu uso ele menos. Então quando eu giro ele para a direita ou para a esquerda, ele ativa o botão A,
que eu poderia digitar no teclado, mas é mais distante, né? E o que essa ferramenta faz, esse botão A faz? Eu consigo selecionar um arquivo da minha timeline e dele para frente já está tudo selecionado. Então, se eu quiser arrastar todas as trilhas de áudio, de vídeo, de imagens e texto, eu apertando o botão A partir da onde eu selecionei já fica tudo selecionadão e eu posso arrastar para frente se eu quiser fazer alguma inserção sem causar nenhum prejuízo na minha timeline, né? Sem perder nenhum arquivo. Eu não coloquei nenhuma função para apertar, porque esse knob aqui ele é responsável para pular de uma camada para outra. Então eu não quis alterar a forma como estava configurado nela, para eu não perder essa função de pular de uma layer para outra, tá? Já esse knob grande, esse grandão aqui, é o knob que eu mais uso. Por isso que eu deixei no grande, porque fica numa posição muito mais confortável para eu usar ele com o meu dedão. E aí o que o meu knob grande faz? Quando eu aperto ele faz a função de play e pause na minha timeline. Na verdade, ele é o botão espaço, né? Então, quando eu aperto, ele dá o espaço que faz a timeline andar ou pausar. Isso é muito bom, porque eu consigo fazer em tempo real, né? Sem ficar indo no teclado ou ficar apertando no cursor do mouse. Então, agiliza bastante. Mas a outra função principal que eu coloquei é colocar como se girar para a direita fosse a setinha para a direita e girar para a esquerda a setinha para a esquerda. O que você faz usando essas setinhas no seu teclado? Você avança o vídeo frame a frame. Isso é muito importante, principalmente quando você precisa fazer cortes de transições. Então, se eu for fazer uma transição como essa aqui, ó, que é uma transição que eu faço no pico do áudio, quando eu faço o estalo do dedo, eu consigo selecionar o frame exato que vem no momento do estalo, como eu vou fazer agora, ó. Então, esse knob grande ajuda bastante você a realizar esse tipo de trabalho, esse tipo de corte, que vai fazer com que você, usando a ferramenta certa no momento certo, vá atingir um resultado diferente do que você conseguiria sem ele. Ou, na melhor hipótese, né, se você não conseguir um resultado melhor, pelo menos mais rápido e mais fácil de fazer. Então é por isso que o Macropad é uma ferramenta tão interessante. Agora eu vou falar os pontos negativos e o porquê que eu não vou indicar esse Macropad para todo mundo. O primeiro motivo de eu não indicar esse Macropad para todo mundo é porque as pessoas são preguiçosas. Isso pode soar meio ruim, meio rude eu falando aqui para vocês, mas a verdade é que depois que eu criei o meu canal no YouTube, eu tive noção de como as pessoas são preguiçosas e como elas não querem pesquisar de fato as coisas. Então, se você quiser ter um cara como esse aqui, você tem que ser basicamente um entusiasta e ser uma pessoa interessada em aprender e pesquisar. Se você quiser um negócio para você botar lá o comando e sair usando, cara, esse teclado aqui não é para você, porque você vai precisar pesquisar os comandos em QMK, então você vai precisar entrar na página lá do VIA, vai ver a lista de comandos, vai ver como faz o comando, vai pesquisar, vai criar o comando e você vai ter que ver se o seu comando vai funcionar quando você criar. Não são todos os comandos que você vai criar que já vai funcionar de cara, porque ele não é pronto para você tem que criar. Então, se você é uma pessoa que não está disposta a despender um tempo para você entender como esse cara funciona, né, como o software dele funciona, eu não indico você comprar esse cara, porque apesar dele ser incrível, ele não é um teclado, um software user-friendly, né? Ele não é um software amigável para usuários. Ele é para usuários específicos, então eu preciso que você pense nisso. E eu não tô falando aqui que as pessoas são preguiçosas à toa, cara. Eu tô com o meu canal há 1 ano e eu já tive pessoas que comentou em vídeo que não sabia como conectar o mouse no software. Tipo, o cara comprou um mouse da Logitech e ficou reclamando nos comentários que eu não ensinei como conectava o mouse no computador. Sendo que, cara, é só você pegar a porcaria do cabo USB que vem, conectar no seu computador, conectar no mouse e abrir o software. Assim como aconteceu também no review do meu Macropad chinês. Então, teve pessoas lá que iam lá e compravam o Macropad e não se prestavam nem a ler o anúncio, cara. Sendo que no anúncio tinha o link do download do software e tinha um lugar lá que estava escrito, ó, clique aqui para fazer o download. Então a pessoa não lia e depois vinha nos comentários reclamar e pedir o link para download do software. Cara, tá lá no anúncio, é só você ler e olhar. Aqui no YouTube eu vejo alguns colegas produtores de conteúdo que falam que você não precisa ler o manual das coisas. Cara, precisa sim. Principalmente se você for comprar alguma coisa que é muito técnica, né? Muito diferente. Agora, se você comprou um teclado normal desse aqui, você vai dar uma olhada no manual para saber como que vai fazer a conexão em 3 aparelhos no Bluetooth.
beleza, é uma olhadinha. Tem coisa que você realmente não precisa, mas se você vai usar alguma coisa complicada, você precisa sim. E você não vai precisar só do manual do teclado, você vai precisar pesquisar na internet, entrar em fórum, ver com a galera. A maioria das informações não está em português, infelizmente, tá? Esse software é um software muito usado na gringa, então se você quiser pesquisar, é exigido, né, um pouco de inglês. Capaz, né, você consegue achar alguns criadores de conteúdos que vão entender o VIA e vão poder te ajudar. Eu não sou um deles, não entendo em toda a extensão o VIA como funciona, mas eu vou deixar linkado nesse vídeo um produtor de conteúdo que faz teclados custom que me ajudou a conhecer melhor esse software, mas eu encontrei o cara pesquisando, eu não concebi e eu não conhecia ele antes, eu tive que pesquisar e ver pessoas que trabalhavam com isso para eu conseguir ajuda. Eu vou postar mais para frente um vídeo ensinando a criar comandos, né, no VIA, que é uma tarefa bem complicada. Eu tô testando bastante coisa no VIA, tô aprendendo, vou tentar fazer alguns comandos mais complexos. E aí, quando eu me sentir confortável para explicar bem, eu vou fazer um vídeo explicando isso, até porque agora vai começar a vir mais produtos que vai demandar esse software, né? Então eu vou criar esses tutoriaizinhos aí para ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui, eu acho que eu falei tudo de importante sobre esse cara aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui. Eu gostaria que você falasse se você concorda comigo em relação a essa questão das pessoas serem preguiçosas, que na verdade é o público do canal, né? Se eu faço um review, a pessoa tá querendo pesquisar, mas tem pessoa que não quer nem ver o vídeo e ele, tipo, vai lá e pergunta uma coisa que você falou no vídeo e ele tá lá perguntando nos comentários. Então fica nítido que o cara não se prestou a ver um vídeo de 10 minutos, se for o caso. Eu tô vendo aqui que a gravação já tá em 41 minutos, então o vídeo não vai ficar em 10 minutos, não é o caso desse, mas você vai ver que tem vídeo de 5, 7 minutos que eu posto que a pessoa tá perguntando coisa que já foi respondida no vídeo. É isso, deixa o seu comentário aí, deixa um like, fala pra mim se você concorda, desculpa pelo desabafo e comenta aí, #MacroPad-Produtivo, se você viu o vídeo até o final. Me segue nas redes sociais, o nome do canal é Medina Review e você vai me encontrar nas redes sociais como Medina Review também. Então, tanto no Instagram quanto no TikTok, é só pesquisar lá, @MedinaReview ou só Medina Review, que você vai achar o perfil com a mesma fotinha e o mesmo nome do canal aqui, beleza? Fortalece o vídeo aí, hein, velho, não esquece não. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, apesar de ser um vídeo grande, eu acho que esse produto aqui é um ótimo produto. Muito obrigado